saudar os representantes dessa movimentação do Aeros, pedindo uma solução já a aposentados e pensionistas, uma movimentação da FENATEC, que é afiliada da CUT, e fizeram muito bem em fazer esse panfleto aqui com essa fotografia. É lamentável, as pessoas envelhecendo, tempo passando, e o pior, que não são vadios, são homens e mulheres que ajudaram a construir essa nação. E é uma coisa que dói muito na gente. A maioria absoluta de homens e mulheres que ajudaram a construir a nação brasileira mal podem pagar farmácia no melhor da sua vida. Essa foto é emblemática. Eu quero dizer a eles, que estão aos milhares em todo o país, e os que representam hoje aqui, que falam em nome do meu partido, dos senadores do meu partido, contem conosco, nós estamos juntos, até porque eu vi a minha mãe passar desta vida ganhando meio salário mínimo, sou filho de uma faxineira do interior da Bahia, e quando falo que os homens e mulheres que construíram essa nação, infelizmente, mal podem pagar a farmácia, eu sei de que eu estou falando. Então, contem conosco para que nós possamos alcançar êxito nesse empreendimento. Os senhores já estão muito bem representados com o senador Paulo Palim, de maneira que nós somos todos seguidores dele e, sob a batuta dele, nós vamos a essa guerra. Obrigado, senador. Também quero fazer, com muita tristeza e lamentando, o fato da presidente Dilma ter vetado um projeto articulado pela própria Ideli. E depois eles não sabem por que a popularidade está caindo, porque estão descendo a escada. Não sabe. Sabe sim. Articula um negócio, eu quero ler aqui. Depois a presidente... Estão dizendo aqui, eu vou ler porque tem um projeto da minha autoria que retrata sobre isso. Ademais, com o objetivo de se evitar a inclusão de outros profissionais na categoria de perito criminal, necessário se faz a enumeração expressa das áreas que estejam incluídas na perícia criminal, mais especificamente as seguintes: informática, contábil, financeira, documentoscópio, audiovisual, eletrônico, químicos, forense, bioquímicos, engenharia, meio ambiental, genética, forense, balísticas, locais de crime, bombas, explosivos, veículos, medicina e odontologia forense e patrimônios. Simplesmente ela vetou. Ali estão representantes, um líder do meu estado, e quero pedir a eles que para não arrefecer da luta. Isso tem que ser motivo para poder animar a continuar lutando, com o apoio de todos nós aqui na casa. Com o apoio de todos nós na casa, certamente vamos tentar derrubar esse veto, trabalhar com os deputados e senadores. Não podemos nem falar nessa história de base, né? Nessa história de base, porque você precisa ser apoio, mas apoio crítico, né? Você fazer parte de base para virar um cego, um surdo e faz o que eu mando, essa história cheira a subserviência e não é bonito, não é? Então, de maneira que nós estamos juntos, sempre juntos. Senador Paim, Vossa Excelência, que tem uma filha pastora, filha, né? Não é isso? Filha, Edneia. Edneia, pastora Edneia. Assembleia de Deus. Genro, pastor. Eliseu, pastor Eliseu, lá em Porto Alegre. Eu gostaria de fazer um registro com muita felicidade. Domingo, eu, a deputada Lauriette, que é o nome da música gospel do Brasil, estivemos juntos na Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro, onde o pastor Abner Ferreira, pastor, doutor Abner, um advogado, filho do bispo Manel Ferreira, um campo enorme, Assembleia de Deus lotada, de um povo feliz, cantando um culto abençoado, onde você sente a presença de Deus, mas uma coisa muito bacana, lotada de jovens. E aí me lembrei de uma coisa: evangélico é tratado no Brasil como gente alienada, gente de mente vazia, que são conduzidos por pastor de televisão, já dizia o ministro Gilberto Carvalho. E eu fiquei pensando, porque lá, no domingo, a igreja recebeu o filho do governador Sérgio Cabral. O rapaz estava lá, jovem, simpático,
E eu pude dirigir uma palavra a ele, porque o pastor Abner levou ele lá para orar por ele, orar pela família. Toda autoridade é constituída por Deus, né? E a Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades. A despeito do momento que o governador está vivendo, o filho dele foi lá. A igreja orou por ele, o recebeu, não foi vaiado, não recebeu pedrada, ovo podre, nada, porque a igreja não faz nada disso. Que maravilha. Eu pude dirigir ao rapaz. Falei, você é jovem, quantos jovens tem aqui? Todo mundo levantou a mão, está vendo? Esses jovens são alienados, são mente vazia, são iludidos pela religião, são gente que não pensa. Está vendo esse monte de jovem bem vestido, que não fede cigarro, não fede maconha, não cheira, que não tem cheiro de cerveja na boca? Muito pelo contrário. Nenhum desses aí foi apedrejar a casa do seu pai. E perguntei a ele, imagine você que se todos os jovens do Rio fossem alienados e estivessem na igreja cantando de mente vazia com a Bíblia debaixo do braço. O Rio não tinha assalto, não tinha sequestro relâmpago, não tinha cocaína, não tinha maconha. Ah, se nós tivéssemos o Brasil com todo mundo alienado, porque ama a Bíblia, porque ama Jesus, porque ama a Bíblia, porque respeita pai e mãe, porque respeita a autoridade, requer os seus direitos, paga impostos, vivem como cidadãos normais, mas que tem pleno respeito às pessoas e à própria vida, e respeita a si mesmo como criatura de Deus e não se autodestrói. Agora, quem não é otário, quem é escolado, quem não é babaca, quem não é mente vazia, sabe? Quem não é mente oca, que é conduzido pela doença da religião, esse sim pode fumar maconha, fica dando cavalo de pau e fazendo pega na madrugada, matando quem pode matar, e depois o pai rico paga a fiança e ele sai sem cumprir a pena do crime que cometeu. Esses é que são os bons da sociedade, aquele que se droga, aquele que bebe, aquele que anarquiza, aquele que der pedra para patrimônio público, mas quem serve a Jesus é otário. Me engana que eu gosto. E eu vi os olhos assim brilhando daquele menino, filho do Cabral. E eu quero parabenizar o pastor Abner pelo ministério bonito, os pastores daquela igreja. Fiquei feliz demais, muito obrigado pela oportunidade. E à noite estive com o pastor Sócio na Assembleia de Deus de Bangu, lotada de jovens bonitos, cantando, sabe, bem vestidos. E não tem otário não, todo mundo de gel no cabelo, tudo bonitinho, né, corte moderno, todo mundo bem vestido, um grupo de jovens bonitos, adultos cantando. E eu meti meu samba geral lá, cantei samba e todo mundo cantando samba comigo, senador Paim. Saímos dali, não tinha um papelote de cocaína no chão, não tinha uma lata de cerveja lá, não tinha uma briga. Todo mundo feliz. E esse povo é chamado de otários, sabia? Alienados. O governador Cabral falou que aprendeu uma lição com o Papa, da humildade. Parabéns para esse Papa, gostei. Viu? Homem carismático, simples. Eu sou de confissão evangélica, me orgulho muito disso, se é que eu posso ter orgulho de alguma coisa. Eu sou de confissão evangélica, mas respeito muito, sabe, o líder dessa igreja. A Canção Nova faz um trabalho maravilhoso com jovens desse país, e ele deu uma lição, esse Papa. Deu uma lição, é dos nossos, é um homem que faz enfrentamento contra o aborto. Foi o homem que, quando a Argentina provou casamento homossexual, ele partiu para cima, ficou sozinho sendo vaiado na rua. É dos nossos. Que essa lição de humildade sirva para os governantes desse país e para muita gente. E lá no pastor Sóstenes, que culto bom. Fiquei impressionado. Conheci um pastor, você ia gostar dele, hein? A cara de Nelson Mandela. Sentado do meu lado. Se eu não vou poder pegar na mão de Mandela, eu conheci esse pastor e abracei ele lá. Falei, eu estou te abraçando duas vezes, como pastor e como Mandela. E passei a chamar o homem de Mandela no culto. Mandela. No final, todo mundo está chamando ele de Mandela. 47 anos de ministério. Foi um dia feliz na minha vida.
ter estado com os líderes, conduzido pelo pastor Abner, essa liderança jovem, importante, na Assembleia de Deus de Madureira. Muito obrigado. Falo aqui meu nome, em nome da deputada Lauriette, que foi um dia muito importante para nós, na Assembleia de Deus de Madureira, no Ministério do Rio de Janeiro. Senador Paim, eu vou falar de um outro assunto, e eu tenho sido incitado e perguntado, provocado por pessoas do meu estado. Houve uma movimentação no meu estado, e acontece ainda, como uma movimentação que aconteceu no Brasil e ainda está acontecendo. É verdade que todos nós temos que condenar a baderna. Ninguém pode depredar patrimônio público e depois sair impune. O ruim de tudo isso é que sai impune depois. Ninguém pode ser assintoso contra patrimônio particular. Arrebentar a loja dos outros, quebrar, incendiar carro, incendiar ônibus. A lei precisa agir duramente com tudo isso. Mas a movimentação pacífica, o povo indo às ruas, só um país com a democracia consolidada como o nosso, é que é possível uma coisa como essa, e nós precisamos aplaudir. Nós estamos aqui no início das movimentações, ficamos aqui até 2, 3 horas da manhã, eu, Vossa Excelência, senador Cristóvão, Randolph, Pedro Simão, debatendo essas questões da movimentação do povo na rua. E eu não fiquei aqui para ver, porque eu tive que me internar, passei 15 dias internado com uma cirurgia no pé, e acabei vendo o pronunciamento da presidente pela televisão. E quero confessar a Vossa Excelência que não gostei. Porque eu achei que ela ia dizer, olha, esse é o dia mais feliz da minha vida, falar para a nação brasileira. Porque enquanto as moças estavam casando e namorando nos anos dourados, eu estava presa, com um sonho de liberdade. E hoje eu vejo o meu país livre e liberto. Não vou concordar com baderna. Mas é o povo na rua pedindo saúde, educação, transporte, segurança pública. Aliás, o grande drama do Brasil é a segurança pública. Não vou falar sobre isso hoje, mas nós precisamos urgentemente fazer a redução da maioridade penal. Precisamos fazer urgentemente, porque quem estupra, mata, sequestra, tem que responder pelo crime. Não é essa história de que um homem travestido de criança tem que ser tratado como criança. Mas não vou falar sobre esse assunto hoje. Mas dizer, olha, é legítimo o povo na rua. É legítimo, o povo está pedindo isso tudo. E o movimento começou por causa de quê? Redução de transporte coletivo. Pedindo redução de transporte. E a presidente, o ano passado, mandou para cá 2 medidas provisórias desonerando o transporte coletivo. E os empresários não repassaram para o povo. Eu pensei que ela ia cobrar dos empresários. Ela falou de reforma política. Falou do que ninguém nem está falando. Ninguém levantou um cartaz na rua para falar disso. Foi um tremendo tiro no pé. Pensei que ela ia falar, gente, parabéns pela movimentação. Mas vocês há de convir comigo que nos últimos 10 anos o país mudou. Mudou mesmo. E ficou parecendo que isso aqui é uma Etiópia, que isso aqui não tem nada. O país mudou. Nós vamos tapar o sol com a peneira? Foram 22 universidades em 8 anos. 214 escolas técnicas. Pagou a dívida do FMI. E esse Bolsa Família que mudou a vida de muita gente. Eu não sou cego, nem sou doido. E o Minha Casa Minha Vida. 18 milhões de brasileiros nunca tiveram um bico de energia, nunca beberam água gelada, hoje todo mundo tem energia. Recebeu o país com 40 milhões de miseráveis. Pobreza não é demérito, mas miséria é demérito. E 30 milhões ingressaram naquilo que os colonistas debochados chamam de pobres emergentes, saíram da miséria. E todo mundo tem micro-ondas em casa, tem máquina de lavar em casa, hoje pode comer no shopping center, até viagem de avião. Mudou. Precisamos reivindicar mudança, melhorias? Claro que precisamos. Pensei que ela ia falar disso. Saúde. Se você fizer uma pesquisa daqui a 5 anos, o povo vai dizer que quer saúde. Daqui a 10 anos, saúde. Daqui a 30, 50. Quem se apresentar numa campanha política, dizendo que vai resolver o problema da saúde, é um mentiroso, cara de pau. Ninguém tem que acreditar nisso. Sabe que dia vai resolver o problema da saúde, senador Paim, no Brasil e no mundo? No dia que parar de nascer menino. No dia que o pessoal parar de ficar velho, no dia que o pessoal parar de beber cachaça, de cheirar cocaína, de fumar maconha, de dirigir em alta velocidade, quando acabar a marginalidade, quando acabar a bala perdida, quando acabar a dengue, quando acabar a tuberculose, quando acabar mal de Parkinson, quando acabar câncer, aí sim a saúde está resolvida. Conversa que alguém vai resolver. É preciso você ter um sistema em que as pessoas sejam atendidas dignamente.
Precisou de médico, tem médico, pronto. Precisou de remédio, tem remédio, pronto. Mas não, eu vou resolver o problema da saúde. Deve ser cara de pau falar isso. E eu esperei ver um discurso assim. Criamos a Universidade do Negro, ProUni, né? Falou nada disso, teve a oportunidade de lembrar tudo. Ficou parecendo que isso aqui é uma Etiópia, nos piores dias da Etiópia. Que isso aqui não tem nada. Ora, fiquei abismado. As movimentações no meu estado também foi por causa da redução da tarifa de ônibus e por causa do famigerado pedágio da terceira ponte. E é sobre isso que o povo fica pedindo para eu falar. Quando eu fui deputado estadual, o governador Vitor Buarque assinou esse contrato com a Rodosol. E quero lembrar o povo do meu estado e do Brasil que na época o vice-governador, hoje governador Renato Casagrande, ele era o vice-governador e ele participou disso tudo. Qual era a contrapartida dessa Rodosol? A contrapartida era fazer o canal Bigossi, porque Vila Velha está abaixo do nível do mar. Se sonhar que vai ter chuva, Vila Velha enche. Se a maré encher, também, porque o mar está aqui, Vila Velha está aqui. Eles tinham que fazer o canal para poder minimizar essa situação e fazer um elevador, um viaduto. Em 2003, ou foi 2004, o ex-governador Paulo Artung, quando assumiu, acertou com eles para congelar esse pedágio em 1,50, que já era caro. Imagine um pedágio em 2004, 1,50. Já era caro. E tirou deles, preste atenção, a responsabilidade de fazer o tal canal Bigossi, que na época custava 10 milhões, hoje custa 60. E tirou deles a responsabilidade do elevado. Quer dizer, eles além de ganhar aquilo, o que eles tinham que fazer, depois ganhou de presente também. O que eu quero dizer hoje é que essa ponte já foi paga pelo povo do Espírito Santo pelo menos 1 milhão de vezes. O senhor imagina, o senhor esteve no Espírito Santo, não teve? Estive e volto na próxima sexta, para o Congresso Estadual dos Aposentados lá. Vamos estar lá. O senhor foi à minha instituição. O senhor é nosso convidado. O senhor foi à minha instituição e passou pela rodovia do Sol, indo para Guarapari. São 42 quilômetros de Vila Velha a Guarapari. Para você chegar em Guarapari, você tem que pagar R$7 de pedágio. E para voltar, mais 7. Imagine, para ir a Guarapari, Vitória, você paga R$15. É o fim do mundo, doutor. O povo do Espírito Santo já pagou, repagou essa dívida. Essa vaca leiteira vem dando leite para um grupinho de pessoas do Espírito Santo e o povo está pagando a conta. Ora, se esse pedágio, veja bem, a justiça determinou que enquanto não resolve o impasse, tirou e botou para 80 centavos. Ninguém chiou. É prova de que eles não estão tomando prejuízo com 80 centavos. E a população já pagou, já era para não pagar mais. Porque o Espírito Santo é um estado que nos últimos 10 anos deu tanto incentivo que é maior do que a perda do tal Fundap. Virou o paraíso dos incentivos o estado do Espírito Santo. Um estado que pode abrir mão de tanto recurso, fazendo tanto incentivo, pode muito bem financiar o transporte público para seu povo. Pode. Pode reincidir o contrato. E aí, os estudantes foram para a porta da Assembleia Legislativa. Um projeto do deputado Euclério Sampaio, que eu quero parabenizar. Parabenizar o deputado Gilson Lopes, que é do meu partido. O deputado Marcos Mansur e outros que estiverem juntos ali. Num decreto para acabar com o pedágio. Acabar com o pagamento do pedágio, porque aquilo já foi pago. Pago, repago, repago, pago, pago, repago, repago. Dá até música de funk isso. Eles estavam requerendo o que é de direito. Essa vaca já deu leite demais. Então veja, o governador disse que não pode quebrar contrato. E realmente não pode. Contrato não se quebra, senão você acaba rompendo com o Estado de direito. Você cria insegurança jurídica, correto? Então não se pode fazer isso mesmo, não. Mas você pode reincidir o contrato. Eu tenho duas versões para isso. Eu não sou leviano para afirmar que eu tomei conhecimento. Uma versão me diz que o governador tem 2 bilhões em caixa. Outro diz não, que é 4 bilhões. A rescisão do contrato
da Rodossol é 300 milhões. Outros dizem que é 150. Eu quero fazer uma conta com o senhor aqui, com o povo do Espírito Santo. Com muito boa vontade, o governador só tem 10 meses de mandato para fazer as coisas. Porque 6 meses antes do processo eleitoral não pode nada, é isso, né? Não pode nada. Nem contratar, nem licitar, nem fazer. Então, de maneira com muito boa vontade, ele tem 9 meses, 10 meses de mandato. E não tem projeto para gastar 2 bilhões. E se for 4, pior ainda. Então, veja, quem tem 2 bilhões pode muito bem fazer a rescisão e pagar 300 milhões, libertar o povo do Espírito Santo desse fardo, e ainda sobra 1 bilhão e 700 milhões para tentar gastar em um ano. E não vai gastar. Se for 4, pior ainda. Se for 4, pior ainda, porque não tem como gastar. Mas melhor ainda, porque pode fazer a rescisão e libertar o povo. Libertar o povo de uma coisa que o povo já pagou. Aquilo está pago e repago. E muito bem pago. E muito bem pago. Eles ganharam de presente o canal Bigode, foi dado a eles. Que o ex-governador fez. Então tem coisas que vão ficando emblemáticas. Como a questão do posto fiscal lá de Mimoso do Sul. Um posto fiscal que foi construído, gastaram 25 milhões no posto fiscal. Só que para você ver, você tem que colocar um óculos 3D, que foi 25 milhões, mas não tem um grão de areia no lugar. Não tem um grão de areia. Como é que explica isso? O ex-governador foi a público dizer que é uma injustiça porque ele não é ordenador de despesa. Mas se o governador não é ordenador de despesa, quem que é? Porque se a lei de responsabilidade fiscal não vale para o Espírito Santo, tem um monte de gente condenada por improbidade que vão pedir a ilegalidade dos processos deles. Porque se isso acontece com um mortal no Espírito Santo, comigo, com um pobre de um Sérgio Vidigal, já estava preso. Ou com qualquer mortal da política. Se fosse um governador do PT, senador Paim, tivesse feito isso, construído um parque de ilusão, com óculos 3D, um posto fiscal e consumido 25 milhões. Aí você vai lá, não tem um grão de areia no lugar. Aí já estava preso. Mas lá não. Então, eu estou falando para as pessoas que ficam me mandando e-mail pedindo para que eu fale. Eu estou falando. Essa ponte já foi paga e repaga. Pode-se muito bem, o Estado tem condição. O Estado que abre mão de tanto recurso, que dá tanto incentivo, pode pagar essa rescisão tranquilamente, na maciota, e libertar esse tal pedágio. E se não mudar esses R$7 de Vila Velha, Guarapari, Vitória, Guarapari, 7 para ir, 7 para voltar, daqui a pouco o povo vai fechar lá. Então, eu quero mais uma vez revelar o meu repúdio aos baderneiros, aqueles que quebram patrimônio público, aqueles que quebram patrimônio particular, quem põe um pano na cara, que não tem coragem de se apresentar botando a cara. Mas quero parabenizar o movimento pacífico, que pede redução de tarifa. E a redução de tarifa significa beneficiar quem trabalha e paga imposto. Porque o aumento de tarifa significa exatamente beneficiar quem vive e explora os menores. Aliás, minha mãe, que era analfabeta profissional, dizia: meu filho, o sabido vive do besta e o besta vive do seu trabalho. Ora, vamos acabar com essa história de besta. Era isso que eu tinha que registrar nessa tarde. Muito obrigado, Vossa Excelência. Tudo bem.